Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao InfoCast, o podcast do InfoJobs, site líder em conectar talentos e empresas. Eu sou a Beatriz, do time de comunicação, e você já deve ter passado por aqui em outros episódios e sabe que nós temos convidados incríveis que estão sempre com a gente, trazendo dicas, compartilhando seu conhecimento e agregando para a sua carreira. Então, pensando nisso, o episódio de hoje é um apanhado das melhores dicas que nós já tivemos aqui no nosso podcast. Então, continua com o play aí, aumenta o volume e anota todas as dicas de hoje. Acho que essa é uma curiosidade de todo mundo já teve essa frustração, né, de certa forma, em algum momento, de por que eu não recebo o sim que eu tô esperando. Então, esse bate-papo a gente vai falar muito sobre isso hoje. E para começar já, eu quero saber o que não pode faltar na rotina de quem tá buscando uma nova oportunidade. Eu acho que o principal é persistência. E eu diria até um pouco de discernimento também, porque o que a gente vê nos candidatos, no mercado de trabalho, é que as pessoas têm uma tendência de pensar que procurar emprego hoje em dia é igual como era 10, 12, 15 anos atrás. E às vezes são pessoas que estavam realmente procurando o seu sim 10, 12, 15 anos atrás, mas também tem muita gente que se baseia nas experiências da família, do pai, da mãe, de um tio, de alguém que já passou por esse processo um pouquinho mais de tempo atrás. E a verdade é que não acontece mais dessa forma, não é mais igual como a gente via antes, a pessoa se candidatar ali em 1, 2, 3 vagas, já era chamada para umas 2 entrevistas, dessas 2 entrevistas já recebia uma oferta para uma oportunidade nova. A realidade que a gente tem hoje é um país com uma taxa de desemprego muito alta, que é o Brasil, muita gente boa no mercado procurando emprego, a concorrência aumenta. Então, é claro que fica um pouco mais difícil das pessoas serem chamadas para entrevista e dessas entrevistas realmente receber uma oferta e receber uma nova oportunidade de emprego. Então, eu diria que esse discernimento a respeito de como que o mercado está organizado hoje, quais são as oportunidades e de que forma que a pessoa precisa não só procurar emprego, mas também fortalecer a sua marca pessoal, a sua marca profissional, ela mudou bastante, né? Então, eu diria que persistência nesse caso é muito importante, porque é a persistência de não só se candidatar para vagas, mas de realmente buscar outras oportunidades de se destacar, seja participar em eventos, seja fortalecer sua rede de contatos, o seu networking, seja buscar qualificação específica em áreas que estão em alta demanda, né? O pessoal fala muito da geração Z e como a geração Z se comporta. Eu acho que tem muito mais disso, né? A geração Z tá muito mais ligada com o propósito, tem muito mais claro, né, o que quer ali pro futuro da sua carreira. Por isso que eu gosto dessa metodologia que eu trago, porque ela independe desses sinais genéricos, ela é muito mais o que eu quero. E ela independe até de geração, como a geração Z, por exemplo. Para a geração Z, poxa, propósito, a natureza da indústria ou da empresa que eu trabalho são importantes para mim, coloque isso na sua lista. Coloque isso na sua lista. E essa lista, Beatriz, até a gente usar aqui uma metáfora, eu falo que ela nada mais é do que uma poderosa bússola corporativa. Não para falar exatamente onde a gente vai parar, mas para dar uma direção. E onde eu vejo os maiores problemas quando as pessoas vão trocar de trabalho. Eu estou insatisfeito no meu trabalho, você já deve ter... Quem não conhece alguém que já passou por isso ou conhece alguém que passou por isso? Olha só o cenário que eu vou te descrever agora. Estou insatisfeito com o meu trabalho, não aguento mais, está tudo muito ruim. Aceito a primeira proposta que aparece. Aí chega lá, o que acontece? Frustração. A mesma coisa. Ah, meu Deus do céu, eu saí ali do fogo e tô agora numa panela de pressão. Piorou. Poxa, eu tinha um líder que não era inspirador, agora tem um líder que é agressivo. Eu tava numa indústria que eu não gostava muito, tô numa agora que eu odeio, ou que eu não gosto de jeito nenhum. Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa reflexão. Porque senão a gente faz essas mudanças sem nenhuma bússola, sem nenhuma direção, a gente sai de um lugar para parar em lugar nenhum, para parar num lugar que era, às vezes, até mais que traz mais insatisfação pra gente do que o anterior. É muito legal. E até aproveitando esse gancho da sua resposta, acontece muito isso das pessoas mudarem de emprego por entenderem uma necessidade momentânea ali, então, tudo bem, vou mudando. E tem muita gente que tem aí um currículo com passagens bem breves por várias empresas.
Dito isso, eu queria saber se você acha que existe um tempo mínimo ou um tempo ideal aí para ficar em uma empresa antes de mudar para um novo emprego. Tem o que o Luciano acha e tem o que o mercado acha. Acho que são duas coisas bem separadas aqui. Eu falo que o tempo no trabalho hoje em dia, Beatriz, ele já não é mais régua de sucesso. Né, eu sempre lembro de um tio meu que falava, Luciano, você quer ter sucesso na sua carreira? Fica que nem esse outro tio que foi 30 anos na Ford, 40 anos não sei aonde. Tempo numa cadeira hoje já não é mais régua de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem, sim, algumas visões e algumas interpretações do mercado que podem ali prejudicar a sua recolocação. Do que eu tô falando agora? Poxa, eu preciso estar 10 anos numa empresa? Não, não acho que você precisa estar 10 anos numa empresa. Você pega, por exemplo, a indústria que eu nasci, a indústria que eu me formei, que é a indústria de tecnologia. O tempo médio de permanência nos empregos na indústria de tecnologia é de 2 anos e meio a 3 anos. Olha só, não é muito, 2 anos e meio a 3 anos. Mas sim, se você tem um currículo e que mostra que você ficou 3 meses numa empresa, 4 meses numa empresa, 5 meses numa empresa, 6 meses numa empresa, isso vai ser interpretado pelo mercado como o tal do pula-pula, né? Uma pessoa que não consegue se comprometer, que não consegue se sustentar no trabalho, que não consegue fazer alguma coisa por muito tempo e vai ter ali aquele certo preconceito. A gente tá falando com provavelmente pessoas que nunca tiveram realmente o contato com o primeiro emprego, nem mesmo muitas vezes com os primeiros processos seletivos ali. Então, pensando nessas pessoas, quais são os cuidados que elas devem tomar na busca por emprego? Tá. Gente, acho que aqui a gente pode até expandir um pouco a pergunta, porque eu acho que tem vários pontos que a gente deve colocar aqui. Quais são os cuidados, né, e esses preparativos? Vou começar pelos preparativos, né? Então, a primeira coisa é, gente, se você foi lá, se candidatou e vai fazer uma entrevista, se ela é virtual, se ela vai ser online, entrem, baixem o aplicativo, veja se o celular está atualizado, se você consegue acessar, clica, faz um teste, pede para fazer um teste com o parente, não deixa para testar e na hora, assim, minha entrevista é às 15 eu vou conectar e vou descobrir que eu não tenho o aplicativo baixado, e aí eu não tenho conta, então é isso. Então, acho que a primeira coisa, se a entrevista ela é online, se preparem, façam testes. Para garantir que você vai conseguir conectar no horário. Porque, gente, conta muito. Você entrar no horário numa entrevista já diz muito também sobre você. Então, realmente, isso é algo muito importante. Se a entrevista ela é presencial, eu sempre falo isso para as pessoas. Se a entrevista é presencial, gente, hoje a gente tem a internet aí a nosso favor. Tem um negócio muito simples chamado Google Maps. Coloquem lá, tem os aplicativos de ônibus que traçam a rota. Enfim, se organizem, vejam o tempo que vocês vão levar da casa de vocês até esse lugar para que vocês cheguem com tranquilidade, saiam com antecedência. Então, se está marcando que vai levar 45 minutos, sai 1h30 antes. Fica lá esperando, aproveita para respirar um pouco, né? Mas não vá deixar para sair no horário em cima, ou para descobrir na hora como é que faz para chegar, né? Então, se organizem. Dependendo do lugar, se é um lugar realmente desconhecido, que você não conhece, às vezes eu até falo para a pessoa, vá um dia antes, veja como é o caminho, se isso for te deixar mais confortável, né? Às vezes as pessoas ficam muito ansiosas com isso, então, às vezes uma saída é isso, é um dia antes, entenda o trajeto que você tem que fazer para que no dia seguinte você não tenha isso como uma preocupação. Eu acho também que é super interessante fazer cursos, né? Cursos de inglês, ou se não, cursos gratuitos ali, para que você tenha pelo menos a parte teórica para falar ali na entrevista, né? Sim, não, super. Isso aí realmente é um conjunto de coisas, né? Então, a gente fala um pouco da parte prática, que é a dor principal do candidato quando vai pro mercado, eles não querem dar oportunidade da parte prática. E a gente não pode esquecer mesmo, perfeito, da parte teórica, porque aquele curso que você faz, aquela palestra que você se envolveu. Só que aqui, Cássia, não adianta você só fazer e você não jogar o tal do confete também, entendeu? Em cima do que você faz. Então, quem estiver assistindo, por exemplo, esse podcast aqui é para sua carreira, o que você vai fazer? Dá um print aí no seu celular, coloca a sua carinha assim, coloca lá dentro lá do seu LinkedIn e joga pro mundo. Boa. Porque as empresas vão ver que você tá em movimento, que você é uma pessoa que se desenvolve. Se você tá cuidando da sua carreira, imagina o que você não vai cuidar ali
da sua parte que cabe no seu trabalho, entendeu? É isso aí. Então, jogar o confete. É isso aí. E a gente já até falou um pouquinho sobre isso, da questão de ajudar o colega de trabalho. E eu queria saber de que maneira a proatividade pode impactar o ambiente de trabalho e uma equipe. Vamos colocar o exemplo, por exemplo, da pessoa que não é proativa. Então, a empresa, ela contrata uma pessoa sempre para resolver um problema. Porque a gente tem demandas e problemas para resolver diariamente dentro da empresa. Então, eu contratei o João para resolver um problema para mim. João, tá aqui o treinamento, eu preciso te passar essas atividades. Se você precisar de alguma coisa aqui, me avisa. Se alguma coisa fora do lugar, me telefone e tudo mais. Aí, o João vê os problemas acontecerem, por exemplo, tá faltando água, coisa básica. Tá faltando água aqui, vamos supor que ele trabalha aqui nesse estúdio. E aí, simplesmente, a gente fica sem água aqui, a gente fica boca seca. Olha o problema que isso ocasiona, tanto para aquele cliente, quanto para aquele patrão que falou, poxa, João, era só você ir lá e me pedir autorização que eu liberava para você comprar água. Então, a falta de proatividade e iniciativa, ela impacta demais o ambiente de trabalho. Quão importante é o fit cultural para uma contratação ou demissão, né, para bater ali o martelo? E aí, se vocês puderem começar falando o que é fit cultural, para todo mundo ficar na mesma página e entender essa resposta. E aí, Isa, eu vou pedir que você inicie essa resposta e o Júlio pode complementar, tá bom? Ok. O fit cultural nada mais é que são valores e crenças que aquela empresa, aquela organização tem. Normalmente, né, são valores e crenças que vêm ali do dono da empresa e tudo mais. Então, quando a gente vai fazer uma contratação, a gente precisa identificar se aquele candidato ele tem as mesmas crenças e valores, né, que vai ser compatível com a empresa. Vou dar um exemplo muito prático. Hoje, quando a gente fala de startup é o quê? É mais despojado, né? É uma empresa mais um pouco, que você tem ali mais autoridade para poder fazer algumas coisas, mais liberdade, tem às vezes sala de videogame. Mas se você é um profissional, que você é um pouco mais formal, que você não gosta disso, você não vai se adaptar a esse tipo de empresa, né? Então, é muito importante, ele é um fator determinante, sim, tanto para admissão quanto para demissão. Por quê? Porque você não vai ser feliz num local de trabalho que não se encaixa com aquilo que você acredita, né? Imagina uma pessoa toda formal ali numa startup, vendo jogando videogame, ela vai falar, eu não vim aqui para jogar videogame, eu preciso trabalhar. Então, gente, isso realmente faz muito sentido. E eu falo que é muito também ali pelo candidato, pelo profissional. Você não vai querer ficar porque você vai estar infeliz. Então, o fit cultural, ele é muito importante na contratação, né, Júlio? Sim. E sim, é um fator determinante, porque você não vai estar performando bem, você vai acabar sendo demitido, né? Então, faz parte mesmo. Viu só quantas dicas incríveis já passaram por aqui no nosso podcast? Nossos convidados sempre compartilham muito conhecimento e dicas preciosas para nossa carreira, né? Então, se você não quer perder nenhuma dessas dicas, continue acompanhando o Infocast. Ouça e assista aos próximos episódios. Nós estamos sempre aqui trazendo essas dicas que vão melhorar a sua carreira e vão te levar um passo à frente. Até mais!